Olá, meus amores, vamos aqui iniciando a nossa aula de UPE. Na aula passada, nós trabalhamos ainda aqui no módulo 1 sobre respeito. E hoje, dando continuidade, né, finalizando aqui o módulo 1, nós vamos trabalhar o conceito de responsabilidade na página 24. E aí, gente, respeito e responsabilidade são duas palavrinhas que elas andam juntas, né? Respeito eu tenho todas as vezes que eu tenho compromisso de assumir os meus atos, né? E de ser responsável com minhas ações. Portanto, responsabilidade, aqui, minhas crianças, são o quê? É o conceito de você pensar antes de agir, de você ter consciência do que você está fazendo, de você analisar todas as suas ações antes de você se manifestar diante dela. Portanto, quando é que você tem responsabilidade? Eu tenho responsabilidade quando eu respondo pelas minhas ações. Quando eu faço algo de errado, que eu estou assumindo meu erro, que eu estou sendo humilde em dizer que eu fiz, que eu errei, porém eu vou o quê? Eu vou daqui para frente procurar compensar esse meu erro, não fazendo mais aquilo ou fazendo algo que compense justificadamente a minha ação. E quando eu assumo esse compromisso, eu estou sendo fiel, eu estou sendo responsável pelas minhas decisões. Ou seja, eu estou parando, analisando e vendo se aquilo que eu posso fazer vai ter prejuízo para alguém ou não. Se for me atingir ou atingir alguém, eu vou ter que recuar, eu vou ter que ser responsável o suficiente de entender que eu não posso dar continuidade a essa ação porque ela vai ter uma consequência ruim. Então, pensar, meus amores, nessa consequência, como a tia colocou aqui, é você ser responsável, é você ter responsabilidade. Um exemplo, eu, né, tenho que, como criança, hoje eu sou responsável por organizar as minhas atividades, principalmente uma atividade aqui que eu vou colocar para vocês, arrumar seu quarto. Ah, eu não consegui arrumar meu quarto por algum motivo, né? Seja por um motivo de brincadeira, ou seja por um motivo justificável, você não conseguiu realizar aquela ação. Mas você teve o pensamento de pensar nessa consequência. Gente, eu não arrumei meu quarto. Se eu não arrumei meu quarto, eu vou ter mais uma atividade que eu tenho que fazer. Ou a minha mãe vai ficar chateada, ou eu vou chatear meu pai, ou isso aqui vai me trazer uma consequência, por exemplo, que eu vou ter um castigo. Então, o que é que você fez? Você pensou naquela consequência. Você pensou e você vai ter o discernimento para agir diante dessa consequência. Não, eu não arrumei meu quarto agora, porém, para que a minha mãe não fique chateado, para que eu não fique de castigo, eu vou dar um jeito de organizar o meu quarto antes que a minha mãe tenha conhecimento dessa minha irresponsabilidade. Então você parou e você pensou na consequência. Então, gente, todas as vezes que nós temos essa tomada de decisão, nós estamos sendo responsáveis com os nossos atos. E aí, na página 23, ela diz assim: responsável é, antes de tudo, responder por nossas escolhas e decisões. Então, nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. Você teve a responsabilidade de parar para pensar e pensar se aquilo que você deveria fazer ou vai fazer, ela tem uma consequência boa ou ruim. Por exemplo, você acorda logo cedo, tem um monte de atividades a cumprir. Vamos aqui focar nas atividades da escola. Aí você fica pensando, não, essa daqui eu não vou fazer. Essa aqui eu não vou fazer, essa aqui nem tem aula hoje. Mas aí você pensa, se eu deixar ela para amanhã, eu vou acumular mais atividade. Eu posso não dar conta. Então você fez uma reflexão, você parou para pensar e você viu que a sua tomada de decisão, ela se faz importante na ação de fazer, de você ter o compromisso de organizar dia após dia, que isso vai te fazer o quê? Vai te favorecer tempo. Se você deixasse para fazer no dia seguinte, você ia acumular mais. Então, esse teu pensar
é você pensar nas tomadas de decisão, é você analisar as consequências para ver se as tuas decisões vão ser boas ou ruins. Ó, aí também diz que ao tomar uma decisão é preciso pensar nas consequências, como nós já citamos aqui, né? E que nossa vida ela é feita de escolha. Nós temos dois caminhos a seguir. Todos vocês, até vocês enquanto criança, vocês têm o caminho para pensar nas ações que podem te levar para o bem e nas ações que podem te levar para o mal, né? Então, antes de mais nada, a gente para e pensa. Por exemplo, você tem uma tomada na sua casa. Você olha para a tomada, você enquanto criança, você sabe que se você colocar o dedinho ali na tomada, vai ter uma consequência ruim, você vai levar um choque, poderá ter um problema mais grave, você vai ter um acidente de alguma forma. Então, você sabe que essa consequência aí é uma consequência ruim, né? Então, a nossa vida ela é feita de escolha. Por exemplo, a tia colocou aqui o exemplo de um animal de estimação, que é o mesmo que tem aí na página de vocês. Quando você decide adotar um animal de estimação, você não tem que pensar só na beleza daquele animal de estimação ou que ele vai ser seu companheiro. Antes de mais nada, você tem que pensar na responsabilidade que você vai ter sobre ele. Bom, eu vou adotar um animal de estimação, portanto, eu vou adotar um filho que eu tenho que criar. E qual é a minha responsabilidade sobre ele? Eu tenho que cuidar, eu tenho que dar banho, eu tenho que levar ao veterinário. Eu sei que vai ter gasto para o meu pai e para a minha mãe. Eu sei que eu vou ter que manter a higienização da minha casa, porque ele faz xixi, ele faz cocô. E de quem vai ser a responsabilidade de cuidar de tudo isso? É minha. Então, eu estou disposto a cumprir com essa responsabilidade? Se você analisou e você viu que você tem capacidade de dar conta das tarefas que envolvem ao teu animal de estimação, que estão em torno do teu animal de estimação, bom, então você já está apto a adotar um animal de estimação. Por quê? Porque você assumiu a responsabilidade sobre ele. Então, todas as vezes que nós vamos aqui adotar alguma ação, que nós vamos desenvolver uma ação, primeiro nós temos que pensar na nossa responsabilidade sobre ela. E pensando na nossa responsabilidade sobre ela, nós vamos pensar em tudo que envolve essa ação, os pontos positivos, os pontos negativos, e ver principalmente se você está apto, se vocês têm responsabilidade sobre aquele ato que você está fazendo, assim como nós analisamos aqui o contexto do animal de estimação. Bom, agora que vocês já entenderam, vocês vão aqui, gente, nessa página, desenvolver a pesquisa que tem aí, uma pesquisazinha que te traz, né, que você colhe exemplos de atitudes e responsabilidade que você tenha referente a alguma coisa, ou até mesmo sobre um animal. Você vai explicar através dessa imagem qual foi o motivo que você escolheu para desenvolver essa ação ou esse ato. E aí nós vamos aqui nas próximas aulas conversar através dessa tua atividade e compensar o papel de responsabilidade que você teve em desenvolver essa atividade. Um abraço e uma ótima aula!